Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e do barco ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. E quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Querido Senhor, nesta hora, quando vamos meditar na Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo se mova sobre nós e entre nós. Que aquilo que cada um aqui, Senhor, precisa ouvir, que venha dos Teus lábios ao nosso coração. Que apesar, Senhor, de ser um pregador, mas que o Teu Espírito fale de uma maneira específica e especial a cada coração. Que a Tua voz seja ouvida, não a minha, mas que a Tua palavra faça diferença nas nossas vidas. Manifesta a Tua glória entre nós, porque aquilo que mais ansiamos é ter um encontro contigo. Fala conosco, Senhor, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Na dinâmica da vida espiritual, a gente vai aprendendo que Deus tem muitas maneiras diferentes de falar conosco. Na minha vida, Deus tem usado várias maneiras diferentes para tocar o meu coração. Às vezes a gente está num lugar, uma pessoa que nem conhece a gente diz uma palavra, não é? E aquela palavra parece que foi pinçada por Deus e ela é colocada no coração da gente. Às vezes a gente está sentado assistindo um culto e de repente uma expressão, não é nem todo o sermão, é uma expressão, é aquela palavra, é aquela resposta de Deus. Outras vezes Deus faz coisas extraordinárias, nos dá sinais, mostra realidades para a gente. Mas uma das coisas que com bastante frequência Deus usa para falar comigo é quando eu estou lendo a Bíblia e parece que uma palavra do texto, uma expressão do texto, ela começa a brilhar ali, não é que ela está brilhando, parece que ela se destaca do texto e a gente sente no coração como se Deus estivesse falando: presta atenção nisso, presta atenção nisso. E essa semana, quando eu estava meditando, orando, eu passei outra vez por esse texto, e eu tenho que confessar que eu já li esse texto várias vezes, eu já preguei sobre esse texto algumas vezes, e de repente eu li uma expressão na versão que eu estava lendo da Bíblia, que diz assim: vá para onde as águas são mais profundas. Eu falei assim: puxa vida, mas eu não me lembro de ter lido esse texto antes, esta expressão. E aí parecia que o meu coração havia desacelerado
e o Senhor desejava me ensinar alguma coisa. E aí eu comecei a meditar nesse texto e nessa expressão: vá para onde as águas são mais profundas. E nessa manhã eu queria dividir com vocês algumas lições que eu aprendi meditando nesse texto, por causa desta expressão: vá para onde as águas são mais profundas. Imagina o contexto. Jesus está pregando, tem uma multidão, e parece que é uma casualidade ele pedir para entrar no barquinho, porque era a única maneira dele se afastar um pouco das pessoas e ter condição de pregar para a multidão. Então a água fazia essa distância que há aqui entre nós, para que possam as pessoas ver Jesus. E ele fica de pé no barquinho, e ele então diz para Simão, que é o dono do barquinho: olha, não adianta eu ficar só em pé um pouquinho mais alto que a multidão, põe o barquinho um pouquinho mais adiante. E parece uma mera casualidade tudo isso. E quando termina o sermão, Jesus fala só para Pedro: vamos para onde as águas são mais profundas. E depois ele olha para todo mundo que está lá, para os pescadores que estão na beira da praia, e ninguém entende nada. E ele diz assim: vamos lançar as redes, vamos pescar. Imagina a cena. Normalmente se pescava à noite, os pescadores já tinham terminado o trabalho, tá? Já tinham até lavado as redes, guardado, começado a arrumar as coisas para o outro dia ou para outra noite eles começarem a pescar. E esse é o contexto de toda a história. E aí a gente fica pensando: por que será que Jesus mandou Pedro às águas mais profundas? E a resposta mais simples é que é impossível pescar um cardume na beira da margem. Eu já pesquei na beira da praia. Você já pescou na beira da praia? Você fica com um caniço ali na beira da praia, água pelo joelho assim, você vai pegar uns peixinhos desse tamanho assim, né? E olhe lá, quando consegue, senão passa o dia inteiro só molhando e perdendo a isca, não é? Agora, quando você vai para as águas profundas, você tem uma expectativa de pescar peixes maiores, ou uma quantidade maior de peixe. Eu me lembro uma vez que estava num barco, e ele era... esse rapaz que conversava comigo era o barqueiro, e a gente estava indo para pescar, e eu perguntei para ele: qual foi a melhor pescaria que você já fez, a maior pescaria? Ele disse assim: olha, a gente estava pescando e de repente passou um cardume de sardinhas, e aí a gente começou a pegar sardinha com a rede, mas era sardinha de tudo quanto era lado. A gente encheu o barco de sardinha e o cardume foi embora, porque era mais de 1 tonelada de sardinha. Eu falei: que coisa? Ele falou: é incrível aquilo, eles passam juntos. Agora é impossível você pegar um cardume na beira da margem. E então Jesus, com muita simplicidade, fala baixinho para Pedro: Pedro, vamos para onde as águas são mais profundas. A primeira lição que Deus falou ao meu coração, enquanto eu meditava nisso, é que o extraordinário da graça de Deus não ocorre nas margens da vida espiritual, mas nas águas profundas do nosso relacionamento de fé. É interessante como a dinâmica da vida espiritual acontece. Jesus nos encontra aonde nós estamos. Jesus é que vai à beira daquela praia do lago de Genezaré. Jesus é que escolhe aquele lugar. Jesus é que começa a pregar ali, e tem um pescador lavando as suas redes, ele nem está prestando muita atenção, e Jesus vai ao encontro daquele pescador e diz: você é o dono desse barco? Posso subir nele?
Ele disse: pode, posso pregar daqui? Pode, mas eu tenho mais um favor para pedir para você. Dá para você afastar esse barco um pouquinho? E eu acho que Pedro, assim como quem não quer, e não sabe se diz sim, se diz não, vai. Jesus vai ao nosso encontro onde nós estamos. E se você olhar para a história da sua vida, você vai perceber exatamente isso. Jesus foi buscar você, aonde você estava. Ele foi procurar você. E parecia uma coisa tão casual, tão simples, mas foi intencional. O Senhor foi ao seu encontro. Mas o nosso relacionamento com o Senhor Jesus não para nesse encontro na beira da praia. Ele vai um pouquinho mais, a gente está lavando as redes, como Pedro estava lavando as redes, e ele diz: posso entrar no seu barquinho? E lá onde a gente estava, o Espírito Santo um dia vai lá e nos confronta, e diz: posso entrar na tua vida? E aí você, como querendo ou não querendo, você diz: tá bom, Senhor, entra, que bom, tá certo. E depois ele diz assim: posso me afastar um pouquinho de todos os outros para ficar com você no barquinho? E você diz: tá bom, Senhor. Mas chega um momento em que o Espírito Santo de Deus olha só para a gente, e essa não é uma conversa pública, e ele diz assim: vamos para as águas mais profundas. E ele quer nos desafiar a experimentar o extraordinário da graça dele, que só pode ocorrer nas águas mais profundas. Jesus tinha mais para Pedro do que peixes. Ele iria convidá-lo a ser um dos seus discípulos, um pescador de homens. Ele iria convidá-lo a depender dele até para viver, pois daquele dia em diante não seriam mais os peixes que o sustentariam, mas o Senhor dos peixes e de todo o universo é que iria cuidar da vida de Pedro. Porque naquele mesmo dia, depois que ele vai às águas profundas com Jesus, e ele fica perplexo com o poder de Jesus, a ponto de dizer: Jesus, eu sou um pecador, vai embora, porque não pode haver tamanha comunhão com um homem santo. E ele diz: não tenha medo, porque de hoje em diante você vai ser pescador de homens. E aí alguma coisa tremenda acontece, ele larga tudo, diz a Bíblia, e a partir daquele instante não importam mais os peixes, a rede, o barco, a profissão. Ele agora estava numa dinâmica completamente nova, e ele descobria que o Senhor dos peixes, o Senhor do barco, o Senhor das redes, o Senhor aqui ia cuidar da vida dele. É interessante isso. Enquanto eu lia esse texto, eu entendi o Senhor me falando ao coração: filho, eu o estou convidando a navegar comigo nas águas profundas, a entrar na dinâmica do meu propósito, que é muito maior do que você pode imaginar. Enquanto eu meditava, eu descobri que esse não é um desejo exclusivo de Deus para a minha vida. Esse, na verdade, é um convite do nosso Senhor a cada um de nós. E talvez você que esteja aqui já ouviu o Senhor Jesus nas margens. Talvez Ele já se convidou a entrar no barquinho da tua vida. Talvez você já tenha até permitido Ele entrar no barquinho da sua vida. E Ele agora disse: olha, vamos nos afastar um pouquinho mais. E você já foi lá, mas hoje Ele convida você a navegar nas águas profundas com Ele, e a entrar numa dinâmica que vai mexer com toda a história da sua vida. Porque é impossível a gente experimentar o extraordinário da graça de Deus e continuar pescando os mesmos peixinhos para o resto da vida. Porque a gente vai saber que Deus tem um plano para a nossa vida.
E mais do que um carpinteiro, um médico, um advogado, um pedreiro, você vai se tornar um servo do Senhor Jesus. E essa vai ser a base da tua história de vida. Bom, se o Senhor está lhe convidando a entrar nas águas profundas, então há uma segunda lição que a gente precisa aprender aqui com esse texto. E a segunda lição nos ensina que o extraordinário só vai acontecer quando superamos o que nos impede de obedecer à ordem de Jesus. Vamos às águas mais profundas. Jesus disse a Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. E depois ele disse a todos: lancem as redes para a pesca. E quando Pedro ouviu esta expressão que está no versículo 4, ele precisou vencer alguns obstáculos dentro do coração dele. E quais são os obstáculos que impediam Pedro de ir às águas mais profundas com Jesus? Esses são também obstáculos que estão diante de nós todos os dias. O primeiro obstáculo de Pedro foi a experiência do passado. Eu acho que quando Pedro ouviu Jesus dizendo: vamos às águas mais profundas, ele pensou assim: Jesus, hoje não é dia de peixe. Você já foi pescar e não pegou nada? Eu já fui algumas vezes, não peguei nada. Também não sou lá grande coisa de pescador, né? Mas já aconteceu comigo de não pegar nada. E aí você diz assim: acho que hoje não é dia de peixe, não tem peixe aqui. E eu acho que Pedro estava dizendo assim: hoje não é dia de peixe. Jesus, nós já gastamos uma noite inteira tentando pescar. E onde é que o senhor imagina que a gente foi? A gente foi nas águas profundas. A gente não fica pescando aqui na beiradinha, não pegamos nada. Mas o que Pedro não entendia, e isso se tornava um obstáculo, é que a sua experiência passada sem Jesus no barco não é a mesma coisa do que a experiência nova com Jesus no barco. E a diferença daquilo que estava acontecendo para esse convite às águas mais profundas era justamente Jesus. O convite de Jesus, a presença de Jesus no barquinho, o comando, a orientação de Jesus para saber onde vai. A diferença era o propósito de Jesus. Essa pesca não tinha o propósito de fazer Pedro ficar rico com a venda dos peixes, mas era mudar, transformar o seu propósito de vida. Por isso ele vai largar todos os peixinhos lá. A diferença era o tempo da graça de Deus na nossa vida. Quem já pescou alguma vez sabe que às vezes você tem uns lugares que os pescadores chamam o lugar da ceva. Eles sabem que o peixe vai lá para dormir, que o peixe vai lá para comer, que ele fica mais ou menos naquela região. Então, se você pega um barqueiro para pescar, e ele vai te levar nos lugares da ceva, onde ele imagina que o peixe fica. Mas o interessante é que o peixe, algumas vezes, fica lá, outras vezes ele não está lá. E assim acontece com o tempo da graça de Deus na nossa vida. Por isso, quando o Espírito Santo de Deus fala assim para a gente: olha, vamos à água mais profunda, é porque aquele é o tempo da graça de Deus, e isso faz toda a diferença. Se nós não formos capazes de perceber estas diferenças, nós perdemos a maior oportunidade das nossas vidas. Você já pensou que seria de Pedro se ele não obedecesse Jesus? E se ele tivesse dito: Jesus, sinto muito, mas eu já lavei as minhas redes,
já quebrei o seu galho, já puxei o meu barquinho para longe, o senhor já pegou o sermão, já terminou também a sua tarefa, o senhor está com vontade de pescar, mas eu não estou, e agora chega. Ele não seria o apóstolo Pedro, o seu nome não estaria na Bíblia. Aquilo que ele viveu e que te ajudou a transformar tantas vidas teria passado por ele. Às vezes, queridos, as nossas experiências passadas não são o referencial que nós precisamos para hoje, porque nós precisamos de algo novo que só Jesus pode dar para a nossa vida. E se esse é o tempo que Jesus passa por você e diz, vamos às águas mais profundas, então larga tudo e vai, porque o diferencial é Jesus no barquinho com você. Segunda coisa que eu fico pensando, que Pedro teve que vencer para poder desfrutar da bênção das águas profundas da graça, foi vencer ou superar a disposição interior. E certamente esse foi o segundo obstáculo que Pedro teve que superar. Com certeza, depois de uma noite de pesca, depois de ter lavado as redes, e depois de ouvir todo o sermão de Jesus, Pedro estava cansado. Não é verdade? Eu acho que ele já estava até meio desanimado. E ele talvez ouvindo Jesus dizer assim, olha, vamos às águas mais profundas. Ele vai dizer assim, eu tentei pescar a noite toda. Jesus, vamos combinar? Eu levo o senhor a pescar outro dia, mas hoje eu estou cansado. Hoje não. Você já viu que às vezes a gente fala isso para Jesus? Outro dia, Jesus, hoje não. Hoje eu estou ocupado. Hoje eu estou cansado. Com quem a gente está falando? Com o Todo-Poderoso Senhor da Glória. Algumas vezes nós imaginamos que quem precisa de nós é o Senhor, e não que nós precisamos desesperadamente de Jesus. Eu acho que uma das grandes tentações de Pedro era imaginar que quem queria se divertir, fazer uma pesca, era Jesus. Jesus, outro dia eu te levo, mas hoje eu estou cansado. Mas não era Jesus que queria os peixinhos, ele não pegou nenhum deles. Não era isso. Jesus tinha um plano para revelar a grandeza do seu poder e a sua graça, numa coisa tão específica e pessoal para Pedro quanto uma pescaria. Eu acho tremendo como Jesus usa coisas que são tão específicas e pessoais do nosso dia a dia para tocar o nosso coração. Ele usa o trabalho da gente, os relacionamentos da gente, pessoas significativas no nosso caminho, e Ele usa no momento certo, só para dizer, filho, vem para as águas mais profundas comigo, mas eu vou perder a bênção, se eu não vencer as disposições interiores no meu coração, que se tornam impedimentos. Eu estou cansado, eu estou desanimado, eu já tentei, já não sei, aqui comigo não dá certo, dá com todo mundo, mas assim não funciona. Eu tenho que crer naquele que está entrando no meu barquinho, que Ele é o Todo-Poderoso, que vai fazer diferença na minha vida. Eu imagino que um outro impedimento no coração dele, de disposição interior, foi pensar assim, Jesus, eu já lavei as redes. Eu tenho que confessar um negócio para vocês, eu adoro comer de noite na cama. Gosto desse negócio. Sabe aquela horinha assim, que você vai para dormir e dá aquela, não é fome, não sei explicar o que é isso. Gula não, senhora, viu? É vontade de comer.
Mas a minha esposa, eu digo assim, você quer experimentar isso? Ela diz assim, eu já escovei os dentes. E ela não come, né? E eu estou pouco ligando se tem que escovar de novo. Cabeça de gordo é diferente, não tem jeito. Eu imagino que Pedro pensou assim, já lavei as redes, vou ter que lavar tudo de novo, é um retrabalho esse negócio, não dá certo, né? E aí Jesus está dizendo para ele, vale a pena o seu retrabalho, porque aquilo que você vai experimentar comigo não tem igual na face da terra. Sabe, às vezes nós nos tornamos inflexíveis àquilo que o Espírito de Deus está falando conosco, justamente porque imaginamos que temos todas as variáveis para responder às questões da vida. Mas nós nos esquecemos que a graça é o imponderável de Deus, elevado à potência da sua infinitude. Você já parou para pensar nisso? A graça é o imponderável de Deus, elevado à potência da infinitude de Deus. Dá para comparar isso com a rede que eu tenho que lavar de novo? Com os peixes, com aquilo que Pedro sentiu, com aquilo que ele iria viver nos próximos 3 anos acompanhando Jesus, com aquilo que ele viveria até o final da sua vida, sendo instrumento de milagres extraordinários, porque Jesus delegou a ele poder do seu Espírito, que vale uma rede suja. Dá para entender? Às vezes nós nos tornamos inflexíveis porque a gente imagina que tem todas essas variáveis, mas não temos. Ou seja, na dimensão da graça, é impossível imaginar todas as variáveis. Queridos, quando a gente está caminhando na dimensão das águas profundas da graça de Deus, coisas que eu nunca imaginei, do amor de Deus, do poder de Deus, da intervenção de Deus, estão vindo sobre a nossa vida. Eu não tenho a capacidade de prever, de imaginar a grandeza, a sabedoria, o que Deus tem como propósito para a minha vida. E aí, nós sempre seremos surpreendidos, nós sempre ficaremos maravilhados, nós sempre seremos tomados pelo temor do Senhor, como Pedro ficou tomado por esse temor do Senhor. Por isso, não existe trabalho ou retrabalho, pois adentramos uma nova dimensão, o poder amoroso de Deus. Jesus, eu acho que ele pensou assim, Pedro, Jesus, me desculpe, mas o que você entende de pescaria? Olha, eu acho que o senhor era carpinteiro, não era? Eu acho que o senhor deve entender de madeira, mas de pescaria? Eu sei que o senhor é um mestre religioso, mas de pescaria? Jesus, o pescador aqui sou eu. E esse é outro obstáculo que às vezes está dentro do nosso coração. Eu sou dono do meu nariz, eu conheço a minha vida, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Jesus é o Senhor, Criador da tua vida, a palavra do seu poder criou esse universo, Ele sabe o que você está vivendo. Se você não aprender a se render, você nunca vai chegar às águas profundas com Jesus. Você vai ficar na beira da margem, quem sabe lavando as redes. Quem sabe até
como uma concessão especial, você se afaste um pouquinho no barquinho. Mas Jesus tem muito mais para fazer na tua vida. O último obstáculo que eu queria destacar aqui, que Pedro teve que vencer, era a solidão das nossas decisões. É interessante perceber que a decisão de ir às águas profundas não foi uma decisão compartilhada de Pedro, ou um consenso do grupo societário dos barcos. Pedro teve de decidir. Tanto assim que o outro barquinho continuou em terra, com muitos dos sócios lavando as redes. E eu imagino que talvez até no barquinho, com Pedro, tivesse um dos sócios. Mas na hora que Pedro falou, vamos, eu acho que ele pensou assim, ih, lá vem o Pedro de novo. Ele é impetuoso, não conversa com ninguém, toma uma decisão, olha lá, outra vez. Eu imagino. Mas uma parte da conversa de Jesus, isso nos revela o evangelista Lucas, não foi ouvida pelos sócios. Lucas faz questão de dizer, Jesus olha para Pedro e diz assim, vamos aonde as águas são mais profundas. Aí ele levanta a voz, isso ele falou particular com Pedro. Aí ele levanta a voz e diz assim, vamos pescar! E todo mundo, eles só ouviram isso. O que estava acontecendo naquela conversa, naquele diálogo pessoal, eles não ouviram. Eu creio que é assim que acontece na nossa vida quando as decisões espirituais estão acontecendo conosco. As nossas decisões espirituais se baseiam no que o Espírito Santo de Deus fala no nosso coração. E é por isso que às vezes é quase impossível você explicar para alguém o que está acontecendo com você. O Espírito Santo vem e toca o teu coração. Você sente a presença dele de alguma maneira. Você pode perceber que algo de Deus está acontecendo. Você não consegue explicar esse sentimento, esse mover. Você vai dizer, olha, eu fui... Alguém vai olhar, você é impetuoso, você é isso, você é aquilo. Mas não... Talvez eu até seja impetuoso como Pedro de fato era, mas tem algo a mais. Tem algo a mais. Tanto tem algo a mais que Pedro vai dizer para Jesus, pesquei a noite inteira, já lavei as redes. Mas porque o Senhor está falando, eu vou às águas mais profundas com você. Tem algo a mais acontecendo. Porque o Senhor está falando comigo. Tem algo a mais. O Espírito de Deus. E mesmo que os outros possam perceber parte desta intervenção divina, a maior parte, a mais significativa, a que nos move, só nós mesmos vivemos. Por isso, toda decisão espiritual sempre será pessoal, solitária e exclusiva. É aquele momento quando a gente descobre que quem precisa de Jesus sou eu. É aquele momento em que a base da nossa decisão não é outro argumento que me convenceu, a não ser fé. Eu creio que o Senhor está me movendo nessa direção. E foi justamente isso que Pedro demonstrou ao responder. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Nessa manhã, eu quero dizer para você,
Assim como essa semana eu estava lendo esse texto e o Espírito Santo falou comigo, vamos às águas mais profundas. E eu tive que vencer alguns obstáculos no meu coração. Senhor, eu já fui lá. Eu já experimentei algumas coisas tremendas do Senhor. Vamos de novo? Vamos de novo? Senhor, eu estou desanimado, estou cansado. Vamos outra vez, filha. Senhor, você tem as suas desculpas, eu tenho as minhas. Cada um de nós temos. Mas lembra o que significa a graça de Deus. O imponderável de Deus, elevado à potência da sua infinitude. Se o Deus eterno te convida a lançar as redes outra vez, lá nas águas mais profundas, porque esse é o tempo da graça, porque Ele está ali do teu lado, porque Ele tem um propósito para a sua vida que você não consegue imaginar, porque Ele conhece todas as variáveis. Será que não vale a pena olhar para Ele como Pedro e dizer, porque és tu, eu vou lançar as minhas redes outra vez. Essa manhã eu queria te convidar a lançar suas redes nas águas mais profundas. E eu sei que para cada um de nós tem significados diferentes isso. Isso é uma metáfora. Para alguns significa voltar a uma comunhão que abandonaram. A outros a buscar uma comunhão que nunca experimentaram. A outros se levantar no meio de uma turbulenta pressão da vida. Eu não sei o significado dessa expressão para você. Eu sei que quando eu estava orando, eu entendi o significado dessa expressão para mim. E eu tive que tomar a minha decisão. E hoje você precisa tomar a sua decisão. Vamos às águas mais profundas com Jesus? Vamos buscá-lo de uma maneira diferente. Vamos confiar nele, porque graça é o imponderável de Deus elevado à potência da sua infinitude. Não esquece disso. E quando você estiver com medo de alguma coisa, lembra, graça é o imponderável de Deus elevado à potência da sua infinitude. Eu preciso da tua graça, e a tua graça é mais do que suficiente para mim. Os versículos 6 e 7 chamam minha atenção. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. A terceira lição que eu aprendi aqui sobre as águas profundas é que quando eu me disponho a aprender de Deus nas águas profundas da fé, quando eu me disponho a me aventurar nesse projeto de Deus para a minha vida, as bênçãos da graça, desse imponderável elevado à potência da infinitude divina, elas não apenas nos abençoam, mas essa bênção se espalha e alcança as pessoas que estão ao nosso redor. Lá está Pedro com o seu barquinho nas águas profundas, e ele começa a pescar. E na hora, eu acho que ele não pensou muito. Quando o pescador consegue pegar peixe, o que ele tem é alegria, não é? E aí ele começa a puxar a rede, e ele começa a ver que tem muito peixe,
que é um cardume que está passando por lá, e ele começa a puxar e vê que se ele puxar a rede, ela está tão pesada, ela vai se rasgar, ela vai se romper. Então ele deixa o peixe mais ou menos preso na rede, mais ou menos puxado mais dentro da água para diminuir o seu peso, e começa a acenar lá para a praia: vem, vem, vem logo. E o povo está olhando: o que é que Pedro está acenando lá? Vem, vem, vem. E eles entram rápido, pensando que talvez tenha algum problema, um acidente, alguma coisa. Mas quando eles vão chegando, eles estão vendo o cardume de longe, eles estão vendo a rede quase se rompendo, e eles dizem: pega a rede aí, joga também, joga, vamos pegar, vamos pegar. Até aqueles que não estavam nas águas profundas foram alcançados pela bênção daqueles que se aventuraram a entrar nas águas profundas com Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: se você está buscando Jesus de todo o seu coração, Deus vai abençoar a sua vida, mas não vai abençoar só a sua vida, vai abençoar a sua casa, vai abençoar os seus filhos, vai abençoar os seus netos, vai abençoar as pessoas com quem você trabalha, vai abençoar os lugares por onde você passa, porque Deus está derramando graça abundante sobre você, e essa graça espirra, e essa graça se espalha, e essa graça alcança as pessoas. Há muitos anos atrás eu me lembro de uma senhora italiana, casado com um italiano. Na verdade ela vivia junto com esse italiano há 25 anos, e ela se converteu e queria se batizar, e a nossa visão é que o casamento é um valor, que ela precisava então se casar com esse homem. Não havia nenhum impedimento para esse casamento, a não ser aquele pensamento contemporâneo de viver juntos. E aquela senhora então começou a orar e buscar de Deus, e ela falou para mim assim: pastor, meu marido não quer se casar comigo, nós já vivemos há 25 anos, ele está até bravo com eu conversar com ele é um italiano bravo, né? Como é que vai ser? E eu disse: olha, a gente vai orar, e se a senhora me permitir, eu vou conversar com ele. Fui lá conversar com ele, ele ficou bravo o dia que eu cheguei na casa dele, uma conversa particular, porque essa senhora tinha 3 filhos, e os 3 filhos não sabiam que eles não eram casados, era um segredo de Estado naquela casa. E aí então eu cheguei num dia que os filhos não estavam, e aquele homem estava bravo, carrancudo, e aí: pastor, o que o senhor está pensando? Quando eu casei, quando eu comecei a viver com essa mulher, ela era pura, e negócio assim, que você está... Não, eu não estou falando nada, eu estou só dizendo que Deus tem algo mais para vocês. Bom, o final da história é que eles casaram. Ele me convidou para ser padrinho do casamento deles no civil, não é? Depois dei uma bênção para aquele casamento, e começou uma coisa interessante naquela casa. Ela era a única crente naquela casa, mas uma mulher de oração, uma mulher de temor a Deus. E aí aconteciam as coisas, e o marido vinha para ela e dizia assim: mulher, você precisa orar por isso. Acontecia outra coisa, ele dizia assim, vinha o filho, a filha, e dizia: mamãe, a senhora precisa orar por isso, por nós. E ela dizia: tudo bem, então vem aqui, se ajoelha comigo e ora comigo, que Deus vai abençoar. E Deus abençoava. Sabe, a bênção de Deus não para na gente. A bênção de Deus não parou na água profunda. A bênção de Deus chegou lá na praia. E pensa nisso, aquilo que era uma experiência só de Simão, se tornou de Tiago, de João, se tornou de outros homens que estavam ali, que faziam parte daquela corporação de pescadores, e estes homens todos se tornaram apóstolos de Jesus, porque Simão teve a coragem de ir às águas profundas. Quando Deus chama você para esse aprofundamento da fé, para esta entrega mais do que total, absoluta,
Ele derrama bênção sobre a sua vida, mas essa bênção não para lá no seu quarto, não para lá no seu lugar de oração, ela vai se espalhando e vai gerando bênção sobre outras pessoas, temor do Senhor sobre outros corações, e as respostas de Deus começam a chegar. Há uma lição profunda de Deus aqui para mim e para você. Deus quer fazer a bênção dele se espalhar, e Ele está usando a tua vida para fazer parte dessa história. Tem pessoas que estão bem pertinho de você, que Deus quer abençoar, e que talvez não tenham a coragem de dar o passo de fé, de entrar no barquinho, de molhar as redes de novo, mas que vão ficar tremendamente impressionados com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. E por causa daquilo que Jesus fez na sua vida, eles vão se achegar ao Senhor Jesus. Num dia de batismo como esse, nós ouvimos o testemunho de uma senhora que estava no púlpito dando testemunho, junto com o seu filho, e sentado na galeria daquele ginásio, tinha um senhor que era o esposo dela, um homem viciado em bebida, sua vida inteira, que tinha feito um monte de bobagem, perdido inclusive a casa que moravam. E depois da sua conversão, Jesus fez uma transformação tão linda na vida dele. Ele foi liberto daquele vício, foi transformado pelo poder de Deus. E eu dizia, olha, está na hora de batizar. Ele dizia, pastor, eu só posso me batizar quando a minha família acreditar que Jesus transformou a minha vida. E eu nunca mais vou me esquecer daquele testemunho. Estava lá a esposa e o filho, e eles deram o seu testemunho de conversão, e disseram, olha, nós estamos aqui hoje pedindo o nosso batismo, porque nós vimos o poder de Deus transformando a vida do nosso esposo. E ele estava sentado no último banco da galeria, e aí então a esposa chamou-o pelo nome e disse assim, querido, você pode se batizar, porque nós cremos que Jesus mudou a sua vida. Entende? A bênção de Deus não para na gente. Deus quer espalhar essa bênção na sua vida e através da sua vida, na sua casa e através da sua casa. Ele quer derramar graça abundante sobre vocês, mas para isso alguém tem que ter a coragem de entrar nas águas profundas do relacionamento com Deus e deixar que as marcas de Jesus gerem no coração das pessoas aquele sentimento de temor do Senhor. Se tem uma coisa que impressiona a gente, é quando a gente pode entender que aquilo que está acontecendo não é uma coincidência, não é um acaso, mas é algo de Deus na nossa vida. E quando, queridos, acontece algo de Deus na nossa vida, que é marcante, que é incontestável, a primeira coisa que vai acontecer no coração das pessoas que estão ao nosso redor é temor do Senhor. Opa, Deus é Deus, Deus é poderoso, Ele está agindo, eu não consigo explicar, eu não consigo entender, mas algo de Deus está acontecendo. E queridos, Deus quer usar a tua vida para isso, para que às vezes sem palavra, só por causa da presença do Espírito, as pessoas possam olhar para você e dizer, algo de Deus está acontecendo. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. É aquela semente que transforma o nosso coração para dizer, opa, alguma coisa de Deus está acontecendo aqui. Eu não consigo entender, eu não consigo explicar. Eu posso até tentar achar respostas ou explicações, mas aqui dentro do meu coração eu sei que algo de Deus está acontecendo. E se você está sentindo isso, é porque Deus está trabalhando no seu coração. Se você está ouvindo essa voz do Espírito dizendo algo de Deus está acontecendo, é porque Ele está trabalhando em você, e Ele quer fazer algo especial
na sua vida. A última coisa que eu queria dividir com vocês nessa noite é que as águas profundas nos levam a entender quem é o Senhor de toda bênção. E aí os versículos de 8 a 11 vão nos ensinar assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Essa parte final do texto para mim é impressionante. Os peixes que pareciam ser o centro da história são abandonados junto com os barquinhos na praia. Eles não tinham passado a noite inteira pescando? Pescador vive do quê? De vender o peixe. E quando pega um cardume, vai deixar na praia? De certo não apodreceu lá. Muita gente foi pegar os peixinhos, né? Ele, pode levar, leva o peixinho aí. É interessante, né? É interessante como o pescador fica, né? Eu me lembro de uma vez que eu fui fazer uma pesca e pegamos bastante peixe, peixe pequenininho, mas bastante peixe, e peixe dá trabalho para limpar. E a regra lá em casa é o seguinte: se pescar, traz limpo, porque aqui não vai limpar, porque vai fazer sujeira, vai ficar cheirando, você traz limpo. Bom, e aí então pegamos os peixes, tinha alguns companheiros, e tem alguns pescadores tranquilos, disse: não, eu não quero levar o peixe não, porque não quer limpar, dá trabalho, né? E aí eu olhei para aquele peixe todo, e um outro irmão olhou para aquele peixe todo: vai largar o peixe aqui, e começamos a limpar peixe. Eu nunca limpei tanto peixe na minha vida. Que coisa! Chegou uma hora que eu estava com as costas quebradas, meus dedos machucados e tudo, de tanto limpar peixe, mas eu não queria deixar nenhum. Eu vou deixar peixe coisa nenhuma, eu vou levar tudo, vou encher meu freezer. E eu fico imaginando, do jeito que eu sou, se eu ia conseguir deixar os peixes na praia. Eu ia ficar doido, mas eu pesquei tudo isso, né? Bom, já viu que eu não sou lá grande coisa de pescador. Quando pega alguma coisa, então tem que valorizar. Mas eu fico imaginando o que ia no coração de Pedro para ele largar todos os peixes lá na praia. É porque ele tinha algo maior do que a pesca. Ele tinha descoberto algo maior. Ele tinha recebido um presente melhor do que a pesca. Eu creio que naquela hora Pedro entendeu que Jesus era o Messias prometido e aguardado pelo povo de Israel. É por isso que ele vai fazer essa oração tão estranha: Jesus, vai embora, porque eu sou um pecador, não sou digno de ficar do lado do Messias. E de repente Jesus diz assim para ele: não fica com medo não, Pedro, eu tenho algo maior para você, mais do que esses 2 barcos cheios de peixes, mais do que pescar cardume. Eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu acho que Pedro não entendeu nada. Sinceramente, eu acho que naquele instante Pedro não tinha a dimensão do que significava esse convite de Jesus. O que significaria para aquele homem ser um pescador de homens? O que significa? Eu não sei. Mas eu sei que o Messias, o Filho de Deus encarnado, está me chamando e está desejando que eu seja cooperador dele em alguma coisa.
Eu não tenho a mínima ideia do que significa ser pescador de homem, mas estou junto. E eu não largo mais desse homem, porque é um privilégio tremendo andar, viver, adorar, seguir Jesus de pertinho. E aí, à medida que o tempo vai passando, ele vai entender o que significa ser pescador de homens. Sabe quando eu acho que Pedro vai entender o que significa ser pescador de homens? Quando Jesus ressuscita, encontra-o nesse mesmo lugar, e ele pesca pela segunda vez. Agora não são mais cardume para encher 2 barcos, mas 153 grandes peixes. E Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele vai responder 3 vezes a essa pergunta de Jesus, e Jesus vai dizer: apacenta os meus cordeirinhos. Eu creio que só depois de 3 anos, quando Jesus sobe aos céus, e ele começa agora a pregar o Evangelho e cuidar da igreja do Senhor na cidade de Jerusalém, é que ele vai entender a dimensão dessa palavra. Mas o importante é que, apesar dele não entender tudo o que significava esse convite, ele estava disposto a deixar o barquinho, os peixinhos, tudo para trás, porque ele conhecia quem estava fazendo o convite a ele. Eu quero dizer para você que na sua vida é assim, na minha vida também é assim. Às vezes nós não temos a dimensão do que Deus vai fazer. Às vezes Deus nos chama, e diante desse chamado, e diante da revelação da grandeza de Deus, nós temos alguns sentimentos muito parecidos com o de Pedro. Nós nos sentimos pequenininhos demais, impotentes demais, incapazes demais, pecadores demais, ou simplesmente a gente tem medo. Medo de começar de novo, medo de deixar o peixinho na praia e não ter peixinho para amanhã, medo de largar os barcos e as redes, medo de seguir Jesus de perto, medo de não saber para onde vai, como vai ser, de que jeito vai ser. A gente tem medo. E aí então são importantes essas 2 palavras de Jesus: não temas. Por quê? Porque você vai estar comigo, o problema é meu. Não temas, você vai estar comigo, o problema é meu, eu sou o Senhor. Uma vez eu estava tão angustiado, e estava orando, pedindo respostas de Deus por alguns problemas que estavam acontecendo, e aí eu estava lendo um devocionário, e essa é uma das maneiras que às vezes Deus usa, né? Uma palavra que está escrita num devocionário e toca no teu coração, e naquele devocionário dizia assim: não queira ser o cabeça, Jesus é o cabeça, só o siga. E aí eu fiquei pensando, que coisa, eu estou querendo resolver o problema quando não sou eu que resolvo, eu só tenho que seguir Jesus. Então, Senhor, tu és o cabeça, eu vou te seguir. Qual é a próxima ordem? Estou aqui. É muito mais simples. Eu posso descarregar o peso que está sobre os meus ombros e confiar na graça do Senhor sobre a minha vida, porque Ele é o Senhor da minha vida. E Ele pode dizer para mim: não temas, você não é o cabeça, você não é o chefe da pescaria, não, Jesus é o Senhor da tua vida. E sabe qual foi a segunda palavra para ele? Foi: vou te fazer pescador de homens. Eu vou mudar o propósito da tua vida. Eu vou mudar o propósito da tua vida. Sabe, queridos, quando a gente anda pelas águas profundas,
a gente vai ouvir chamados de Deus. E esses chamados de Deus vão nos levar a entender que o Senhor vai mudar os propósitos da nossa vida. E a gente vai compreender que a bênção não está naquilo que eu estou buscando ou precisando. A bênção não é o peixe, a bênção não é a cura que você precisa, a bênção não é a resposta financeira que você está buscando, a bênção não é a situação na tua casa que Ele pode e vai fazer porque Ele é poderoso para fazer os cardumes chegarem, mas a verdadeira bênção é o Senhor que te convida para mudar de propósito de vida. E é por isso que quando Ele pega todos os peixes, Ele deixa tudo na praia. Ele diz: eu vou seguir Jesus de perto, aonde Ele for, porque eu não vou perder a bênção de ficar perto do Messias, aguardado de Israel, Senhor da nossa vida. Às vezes a gente alcança algumas coisas preciosas e descobre que elas não são as mais preciosas para nós. Já contei isso aqui, mas ela tem um profundo significado para mim. Me permitam repetir isso para vocês. Anos atrás, antes de ser pastor dessa igreja, o curso de teologia não era reconhecido pelo MEC. Até algumas pessoas um dia me questionaram publicamente, aí em 2010, naquela confusão toda, por que eu era doutor em teologia e não tinha o registro não sei o que lá. Porque na época que eu fiz o doutorado em teologia, a teologia não era reconhecida pelo MEC, era um curso livre, não é? Então havia todos esses graus, mas ele não era reconhecido. Depois é que foi. Então convalidei o meu curso, mas não os títulos posteriores. Mas um sonho que eu tinha era ter uma faculdade que valia alguma coisa, né? Porque eu dizia assim: estudei tanto e não tem nada que vale alguma coisa. E aí eu sonhei em fazer um curso de psicologia. Entrei no curso de psicologia por milagre, porque depois de muitos anos sem você estudar e passar no vestibular sem fazer nada, porque eu decidi fazer o vestibular na noite anterior, eu tinha feito a inscrição, tinha desistido, na noite anterior eu fui fazer o vestibular, e aí então voltei para casa de uma viagem e disse: agora eu vou estudar, né? E fiquei estudando até umas 2 da manhã e depois fui. Deus é tão bom que uma das coisas que eu estudei caiu na prova, o cara pegou do mesmo livro que eu tinha estudado. Então Deus é bom, né? Eu sei que foi milagre, né? Entrei, não tinha dinheiro para pagar o curso. Alguém foi lá e disse: vou pagar o custo, pastor, do seu curso, pastor. Pagou as mensalidades para mim. Quando eu tinha estudado 6 meses desse curso, essa igreja me convidou para assumir o ministério. Eu orei e Deus falou, não é? Vai, está na hora. E eu tinha feito um pacto com Deus, que se um dia Deus me pedisse aquele curso, eu estaria disposto a entregar. Só que eu não acreditei que Deus ia pedir tão rápido, 6 meses, não é? E assim aconteceu. E eu me lembro do dia que eu entreguei, assinei a minha carta lá de desistência do curso, né? E ainda a pessoa foi muito firme, falou: sabe o que significa isso? Eu falei: não, o que é que significa? Eu vou naquela gaveta, pego a sua ficha, e para nós você nunca existiu, você nunca entrou aqui dentro. Eu entendi, mas eu não me arrependo. Eu não me arrependo, sabe por quê? Porque a bênção não é uma resposta de uma oração, nem um milagre que possa acontecer na nossa vida, nem um sonho que você alcança. A bênção é aquele que ouve a sua oração, que caminha contigo, que ministra na tua vida, que é a resposta todo o tempo, todo dia, por toda a história. Ele é a resposta, e é isso que nos basta. E então Pedro olha lá o barquinho, os 2 barquinhos,
as redes, os peixes, e vai embora. Eu não sei o que a mulher de Pedro falou. Às vezes eu fico perguntando, por que não está na Bíblia, né? Porque eu acho que seria talvez um questionamento. Homem, o que você vai fazer? Vai largar tudo esse peixe aí? Para pensar. Mas naquela hora não dava para ouvir mais ninguém, a não ser a voz do Espírito Santo no coração da gente. E o que eu queria dizer para você nessa noite é que vá para as águas profundas do relacionamento com Deus, porque ali, quando a gente está lá, a bênção não fica só para a gente, a bênção se espalha ao redor da gente. E quando você estiver nas águas profundas, você vai entender algo tremendo. Quem é o teu Senhor? A suficiência dEle, o poder dEle, e que não existe bênção maior, nem bênção melhor do que a presença do Todo-Poderoso na nossa vida. Agora, se a gente fica só na beira, ou se a gente só leva o barquinho um pouquinho ali para Jesus fazer uma mensagem, mas se a gente não se aventura a entrar nas águas profundas, a andar com Jesus, a ouvir a voz dEle, a sentir a sua presença, a largar tudo para servi-lo, a gente não vai desfrutar do mais abundantemente além que o Senhor tem para as nossas vidas. Nessa noite eu queria terminar orando com você, e orando para que o mais abundante das águas profundas com Deus possa estar sobre a sua vida. O mais abundante da graça de Deus esteja sobre você. E se você está preocupado com os peixes, não dá bola para eles não, porque eles não valem nada, querido. Peixe, você vai vender ou tem que comer o cardume inteiro, porque vai apodrecer. E se você tentar comer o cardume inteiro, você vai se enjoar, que nunca mais vai querer peixe na tua vida. Não é verdade? Então, não se preocupa com os peixes. Ah, mas e os equipamentos todos? Não se preocupa, porque aquilo que Deus tem para você é maior. Talvez você seja uma daquelas pessoas que Deus está falando há muito tempo para você se aventurar na obra ministerial. Essa semana conversei com um casal precioso, membro da nossa igreja, alunos do CFM, que Deus está tocando o coração deles, e os dois são profissionais e estão indo para ser missionários na China, estão largando tudo. E aí conversei com eles e falei assim: vocês estão entendendo? Você vai largar o teu emprego, não tem sustento garantido. Vocês vão fazer um curso de 6 meses no Rio de Janeiro, vão morar num quarto, porque vocês não vão ter casa lá durante 6 meses. E quando terminar o curso, não sei se você vai poder ser mandado, porque não sei se você vai ter visto, não sei se você vai ter dinheiro para se sustentar. Você está entendendo bem? Estamos entendendo perfeitamente. Mas nós sabemos o que Deus falou conosco, que agora é a hora, e estão indo. Eles são como Pedro. De que vale o peixe? De que vale o barco? E eu descobri algo maior, que Jesus tem um novo propósito para mim. E quando a gente descobre esse algo maior, ninguém segura a gente não. E sabe, eu tenho certeza que, como Pedro, esse casal também não tem a mínima dimensão do que vai acontecer. Como eu não tinha, quando Deus chamou-me para o ministério com 12 anos, eu estava morrendo de medo. E eu falei: quando eu crescer, o Senhor fala comigo. Ele falou: não, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu já te escolhi, te separei. Você vai falar o que eu te mandar falar. Você vai para onde eu te mandar ir, porque eu te constituí como profeta. Vem. Cada um tem a sua história, você tem a sua.
ela não é maior nem menor do que a de ninguém, ela é sua. Mas quando você ouvir a voz do Espírito, quando você ouvir a voz do Espírito, quando você entender quem é o Senhor da tua vida, não se preocupa com o peixe, com o barquinho, com a rede. Coloca os teus olhos em Jesus e segue Jesus. Essa foi uma lição tão importante para Pedro, que até quando ele não estava preparado, ele tentou seguir Jesus. Quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que Pedro seguiu Jesus de longe. Ele não teve coragem de seguir de perto, mas ele não queria perder Jesus de vista. E é por isso que, mesmo tendo negado 3 vezes Jesus naquela noite, naquele momento que o galo cantou, o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro. E naquele instante, sem palavras, ele foi tocado ao arrependimento. E ele caiu na presença do Senhor outra vez. Se você é alguém que está tentando seguir Jesus de longe, eu quero dizer, não funciona. Porque o olhar de Jesus vai te encontrar onde você estiver, filho. E se você já descobriu que Ele é o Senhor, quando o olhar de Jesus se encontrar com o teu, você vai entender que o Senhor está dizendo, estou te esperando, volta para mim. Porque a obra não terminou, eu ainda não te fiz o pescador de homens que eu quero que você seja. Vamos orar a Deus, fica de pé, vamos orar ao Senhor agora. Quero orar por você. O que é que o Espírito Santo de Deus falou com você nessa noite? Sabe o que eu creio? É que toda vez que a gente ouve a palavra de Deus, Deus fala alguma coisa conosco. Alguma coisa Deus falou com você. Pode parecer às vezes que esse culto não tinha nada que ver com você, mas às vezes uma palavra, uma expressão, um pensamento, uma ilustração foi suficiente para Deus tocar o teu coração. Não é verdade isso? Então responde àquilo que o Espírito Santo falou com você. Eu não sei o que é, mas responde. O que o Espírito falou para você? Então agora é a tua hora de responder. Jesus já entrou no barquinho, já te levou para as águas profundas, já fez você lançar a rede, agora é a tua hora. E pode parecer uma tolice o que você vai responder, não faz mal, porque se for uma tolice como Pedro falou, vai embora Jesus, não aguento. Jesus olhou para ele e disse, Pedro, não temas, vou mudar o propósito da tua vida. O importante é que ele respondeu, e na sinceridade do coração dele, Deus trabalhou na vida desse homem. Senhor Jesus, nós estamos em pé na tua presença, ouvindo a voz do teu Espírito Santo. Nós ansiamos por ver, Senhor, a tua bênção se espalhando através de nós. Nós ansiamos por entender a tua grandeza, a ter os nossos olhos abertos para perceber que tu és o Senhor. Alguns de nós estamos focados, Senhor, só na pesca, só no peixe, só na rede, só no barco, e nos comparativos disso com a nossa vida, o trabalho, a família, as lutas, os medos, as dificuldades, os confrontos e conflitos. Senhor, abre os nossos olhos para ver quem está conosco no barquinho. Abre os nossos olhos para entender por que o Senhor nos leva às águas profundas. Abre os nossos olhos para ouvir o teu chamado. Mas abre o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, para deixar tudo na praia, para seguir o Senhor de perto, no lugar que o Senhor tem para nós e no propósito que tu tens para as nossas vidas. Nesta hora, Pai, derrama a tua bênção sobre esse teu povo, que eles sejam os propagadores dessa bênção na sua casa. E se há alguma família aqui, Senhor, que
essa bênção não chegou por alguma razão, quem sabe até pela luta de um coração. Ó Pai, em nome de Jesus, faz chegar essa bênção agora, que essa bênção se espalhe. Senhor, se tem alguém aqui, Senhor, que ainda não fez aquela entrega total, absoluta, mas Senhor ainda está pensando no peixinho que está na praia. Ah, Jesus, revela a Tua glória, revela a Tua glória, para que eles possam entender que vale a pena estar com aquele que é poderoso o suficiente para pegar 2 peixinhos e multiplicá-los para sustentar multidões. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é poderoso para chamar os cardumes. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é poderoso para fazer os cegos verem. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é poderoso para fazer, Senhor, os coxos andarem. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador amado, o Messias, a verdadeira bênção do Pai para nós. Fica conosco e leva-nos para os nossos lares guardados na Tua paz. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Há pessoas que nunca experimentaram esse imponderável de Deus na sua vida. Há pessoas que nunca experimentaram o que significa dar o controle do barquinho só para Jesus. Há pessoas que precisam desesperadamente de Jesus, mas nunca fizeram uma entrega do coração, dizendo: a chave da minha vida é Tua, quem manda aqui é o Senhor. E eu queria convidar você, porque eu queria orar especificamente por você, pedir a bênção de Deus, pedir que o Espírito Santo entre no seu coração e coloque uma marca de propriedade exclusiva de Jesus. Senhor Jesus, aqui estão os Teus filhos, e nessa hora, Pai, eles estão dizendo: estou entregando, estou abrindo a porta, vem e me leva para a água profunda, Senhor. E eu quero te pedir, ó Senhor, abre as janelas dos céus agora, derrama do Teu Espírito Santo e sela esses corações com o Teu poder. Que, Senhor, sobre eles venha o Teu selo, dizendo: propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Senhor Jesus, toca o coração desse menino, a vida, o corpo do Emerson. Põe a Tua mão de poder sobre ele agora, Senhor. Visita o Emerson poderosamente, que o Teu Espírito se manifeste nele, na sua mãe. Também a Márcia, Senhor, o coração dela estava tão ansioso. Senhor Jesus, põe a Tua mão de poder sobre ela. E assim, Senhor, individualmente a cada um que está aqui. E nesse tempo, quando eles estiverem orando, que o Senhor revele a Tua grandeza, que o Teu imponderável, elevado à potência da Tua infinitude, aconteça na vida deles, e que eles vejam, que eles sintam a grandeza do Senhor a conduzi-los. Sê Tu o Senhor da vida deles. E assim como a vida de Pedro foi transformada por esse encontro, que a vida de cada um deles seja transformada pela Tua presença com eles todos os dias. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.